Acho que hoje em dia, em 2021, todo mundo que tem interesse em Hook já deu pelo menos uma olhada no tópico de propostas de HookGuard criado pelo Mystic Dark Ninja. É um tópico que foi criado em 2017 pelo Rocker de Vonira. Tem mais de 700 respostas e já foi visualizado no site do Tibia mais de 33 mil vezes. O tópico do Ninja traz 9 sugestões de implementações e mudanças que poderiam acontecer na pacata ilha dos iniciantes, mas que até hoje nunca foram implementadas pela Cipsoft. Essa vontade de sugerir mudanças em HookGuard para a Cipsoft não vem de hoje, e muitos rockers ao longo da história já fizeram tópicos parecidos quando HookGuard ainda era uma ilha bastante populosa. Recentemente, o Rodrigo do canal Old Tibia Videos fez uma descoberta muito interessante e compartilhou comigo. O Rodrigo é fissurado em todo o conteúdo antigo do Tibia, sendo que o canal dele é um registro vivo de todas as cans gravadas entre 2002 e 2007. E essa busca por conteúdo antigo fez com que o Rodrigo encontrasse, através da ferramenta Wayback Machine, o antigo site da Association of HookGuard. A Association of HookGuard, para quem não sabe, foi a Liga Internacional de Rockers criada pelo Master Slayer, que junto com várias outras lideranças de outros servidores fora de Antica, criaram uma associação para fazer propostas e reivindicações para a pequena ilha de Hook. No site deles podemos encontrar duas listas de propostas, as pré-2007 e as novas, pós-2007. É interessante ver o quanto de mudanças que essas propostas tiveram ao longo de 10 anos, finalmente chegando nas que a gente tem hoje no fórum. E mais interessante ainda é perceber que muitas das propostas da Association, coincidentemente ou não, acabaram sendo implementadas na ilha. Então, sem mais delongas, bora analisar as propostas da Association uma a uma. O rework na Cave dos Rats. A primeira proposta tem como autor o próprio Master Slayer, líder da associação, e chega a ser um pouco engraçado se a gente for olhar hoje em dia. Master Slayer, nessa proposta, sugere alterações importantes nos esgotos de Hook. Ele fala o quanto que é problemático você ter uma alavanca no acesso principal da Hunt, que frequentemente era obstruída por trappers e noobs que impediam a passagem de quem queria caçar ratos, e da dificuldade que era na época de conseguir matar algum ratinho. O Tibia pré-2007 era absolutamente lotado de players, e os novos players disputavam cada rato como se fosse o recurso mais precioso do jogo. E de certa forma era, né? Porque você não podia sair da ponte principal sendo nível 1. E a sua única opção de upar nível 2 e de conseguir farmar algum gold para poder comprar os equipamentos para sair da vila era descendo no bueiro e matando os ratinhos para pegar o ouro. E naquela época até os corpos dos ratos eram disputados entre os noobs, que vendiam cada corpo de rato morto a 2 GPs por NPC Tom. Master Slayer nessa primeira proposta sugere ainda mais algumas alterações, como uma mudança na entrada da cave, um nerf no preço da corda, que até hoje custa 50 GPs e que realmente é muito caro e que fazia com que muitas pessoas ficassem sem corda por algum tempo. E as pessoas que queriam ter mesmo uma corda para poder sair do vilarejo em paz, tinham que ficar nos esgotos para farmar dinheiro até ter 50 GPs, o que era muita coisa na época. E por último também ele propôs uma alteração nas quests do esgoto. Existem duas quests lá embaixo para quem não sabe, a quest da Rapper e a quest da Combat Knife. O Master Slayer sugere a alteração da recompensa da quest da Combat Knife por um Golden Shield, que seria infinitamente mais útil para os jogadores novatos e que iria equilibrar de certa forma o early game do Tibia. A segunda sugestão, Trade Channel de HookGuard. Essa sugestão foi dada pelo Dart Saldria, um rocker do antigo servidor de Elysia que durante muito tempo alimentou falsos boatos de que teria um Iron Helmet em Hook. Dart Saldria era bastante amigo do Master Slayer, e os dois juntos foram os idealizadores da maioria das sugestões da Association. A sugestão do Trade Channel remonta a uma época antiga do Tibia. No começo não existiam outros canais além do canal geral, e os players ficavam gritando para os quatro ventos os itens que eles queriam comprar e os itens que eles queriam vender, na esperança de que alguém passando no local visse as ofertas, parasse e começasse uma negociação com eles. Depois de muitos anos em Mainland, o Trade Channel foi implementado. Era uma aba de conversas destinadas a todas as pessoas do servidor que queriam comercializar itens. Isso tornou o comércio muito mais fácil de se fazer no Tibia, além de balancear o preço dos equipamentos. Agora que você sabia que o cara de Carlin estava vendendo uma Fire Sword muito mais barata do que o cara de Venor. Essa mudança na época revolucionou o Mainland, mas os players de Hook não poderiam negociar itens por lá, e continuavam a vender Mace no grito no meio da vila. A sugestão do Dart Saldria de um Trade Channel exclusivo para HookGuard foi a única sugestão aprovada e implementada pela Cipsoft na época, e foi, durante muito tempo, o grande orgulho da Association, tendo um selo bem grande de aprovada pela Cipsoft onde quer que ela fosse mencionada. Arena de duelo PVP. Essa provavelmente é a sugestão mais nonsense de toda a lista. E é óbvio que a Cipsoft nunca iria implementar um negócio desses. Master Slayer sugere a inserção de uma arena PVP em Hook,
para ensinar aos novatos as mecânicas básicas do PVP. Ele só meio que esqueceu que a ilha inteira de Hook foi criada exatamente para que os players não tivessem contato com o PVP no primeiro momento, e que a Cipsoft sempre quis deixar muito bem separado o Hookguard de qualquer interação PVP entre novatos. Alianças em Hookguard. Uma das coisas mais roleplay de se fazer no Tibia até hoje são os casamentos. Enquanto para muitos o Tibia é apenas um jogo de farmar grana e pegar levels, antigamente players passavam dias e noites conversando na cidade. Dessas conversas às vezes paixões nasciam, e eventualmente os players se casavam em eventos grandiosíssimos com muitos convidados. Em Mainland sempre existiram alianças, que eram trocadas entre os personagens e que simbolizavam a união do casal. Em Hookguard, como não haviam alianças, os Rockers improvisavam com Bronze Amulets, colares raríssimos na ilha, dropado por Minotauros, e que duravam para sempre pelo fato de que nenhuma criatura em Hook dá Mana Drain. Os Bronze Amulets eram ótimas alternativas para alianças em casamentos, mas o problema deles na época é que eles eram extremamente raros, e como Minotauros eram muito mais difíceis de se matar naquela época, então imagina a dificuldade de um casal para conseguir dois desses itens raríssimos para conseguir fazer uma cerimônia de casamento. Tart Saldrea sugere a implementação de alianças em Hook, exatamente por causa dessa escassez de Bronze Amulets. Ele sugere que as alianças em Hook sejam craftadas pelo NPC Blind Orc, através de alguma interação secreta, se pagando uma grande quantidade de gold. Variação de vendedores. Essa proposta foi criada pelos dois, e sugere que os NPCs de equipamento, ao invés de venderem todos a mesma coisa pelos mesmos preços, tivessem uma mudança nas suas mercadorias. Sugere, por exemplo, que o Obi seja o único ferreiro de Hook, que Norma se torne a joalheira da cidade, vendendo os mais diversos tipos de joias, anéis e colares, e que Seymour se torne um vendedor de livros. Essa ideia é bem interessante e, de certa forma, até foi implementada no jogo. Muitos dos NPCs que tinham exatamente a mesma lista de trade, agora têm listas muito mais diversificadas. Vendedores de imóveis. Sugestão para o Master Slayer. Ele sugere a implementação de um NPC especializado em vendas de imóveis. O interessante dessa proposta é que em momento nenhum o Master Slayer propõe a implementação de sistema de casas em Hook, apenas de imóveis mesmo. Antes era bem comum em Hook rolarem eventos e imóveis eram distribuídos por aí como forma de enfeitar os lugares e de tematizar encontros. Mas sempre tinha um noob para estragar a festa e quebrar todos os móveis. E quando todos os móveis de Hook fossem quebrados, só esperando o server save para conseguir novos. Pela proposta do Slayer, isso deixaria de ser um problema e agora você poderia, com algum dinheiro, repor aquela cadeira quebrada por um noob. Remoção da quebra de móveis. Outra sugestão inteiramente relacionada com o mesmo problema. Dessa vez sugerida pelo rocker Ken Casey of Hook, de Amera. Quem sugere que os itens de decoração não poderiam ser mais quebrados, e ponto final. Quem até explica que, na época que os móveis eram intransponíveis, até era válida a opção de quebrar eles. Mas agora que você pode subir em mesas e cadeiras, não fazia mais sentido que essas coisas pudessem ser quebradas, sendo que agora ninguém é fisicamente mais trancado por elas. Ele só se esqueceu de mencionar que as box, por mais que elas pudessem sim ser escaladas, poderiam ainda assim ser usadas nas traps, impedindo players de empurrarem uns aos outros. Essa mudança, obviamente, nunca foi implementada. A volta dos respawns infinitos. Essa proposta é bem interessante, e só quem é player muito antigo vai sacar ela. Essa sugestão foi proposta por absolutamente todos os rockers da associação, que pediam a volta dos respawns bugados dos réus de Hook. Antigamente, por algum motivo, às vezes o respawn não parava no número limite de criaturas em certas áreas. Isso era bem visível em dois lugares, no Hot Worm Hell e no Mino Hell. Guilds inteiras tinham que se reunir para combater os exércitos de Minotauros e de Hot Worms dos Hells. E essas aventuras eram as coisas mais desafiadoras e divertidas que um rocker poderia fazer na época. Uma vez que a CIP consertou esse inusitado bug, agora havia um número limite de criaturas por cave, e aquele desafio de se combater 20 Minotauros no Mino Hell acabou virando uma triste e nostálgica lembrança para os rockers mais antigos. Pousada da Ember. Slytar Rokek e Grumpa, ambos rockers de Antica, propuseram essa. Ember, caminhando no dormitório da academia, sempre mexeu com a imaginação dos rockers. Por mais que a gente saiba que na verdade ela estava lá descansando por recém ter chegado na sua jangada na pequena ilha de Hook, muita gente pensava na época que ela era a dona do dormitório inteiro. Slytar e Grumpa provavelmente pensavam isso também, e juntos propuseram que Ember cobrasse dos players 200 GP para que eles pudessem dormir nas caminhas. O intuito das camas alugadas seria recuperar a HP do seu char enquanto ele tivesse deslogado, e depois que a vida dele tivesse totalmente recuperada, ele seria expulso da cama. Diminuição da estamina de Hook. Essa é uma proposta bem esquisita do Slayer e do Saldria, que dizia que se a Cipsoft diminuísse a estamina de Hook, iria diminuir o número de botters. Provavelmente os dois usaram a erva da Lily, se acharam que realmente isso iria funcionar. Próxima. Vocação oficial. Essa é bem simples e bem interessante. Master Slayer propõe que, ao invés de nós vermos no Vocation
e um char que optou por ficar em Rookguard, víssemos Rook Guardian. É uma mudança bonitinha, mas que, por não ser implementada até hoje pela Cipsoft, nos dá a entender que até hoje eles não veem a vocação de Rook Guardian como algo legítimo em Rook. Algo que é ainda mais perceptível quando você percebe que, até hoje, eles cagam para um tópico de propostas com mais de 33 mil visualizações. Mais tutorial. Essa é do Dark Saldria, e curiosamente foi implementada um ano depois. O Tibia no começo não dava um tutorial decente para os novatos, ensinando como se mexer pelo mapa, como pegar itens e como atacar criaturas. O jogo simplesmente te jogava no meio de um monte de jogadores correndo para lá e para cá e te fazia descer num bueiro escuro para morrer para o seu primeiro rato. Dark Saldria queria que algum tipo de mini tutorial fosse implementado no jogo. E isso acabou acontecendo de fato com a implementação da ilha tutorial sul de Rookguard, onde o NPC Santiago e a NPC Zirella te ensinavam as mecânicas básicas do jogo. Eles infelizmente acabaram se tornando inacessíveis, mas hoje no Tibia existe um mini tutorial que te ensina a fazer tudo isso numa caverna com um Draptor. Revisão do Blind Orc. Essa é interessante. Um dos jeitos mais fáceis de se conseguir flechas em Rook é comprando do NPC Blind Orc. O Blind Orc é um orc cego, que só vai negociar itens com você se você se passar por um orc, falando a língua deles. O problema todo de se comprar flechas com Blind Orc é que você precisava falar uma série de palavras em orc em sequência para poder comprar algumas poucas flechas, não sendo possível comprar uma grande quantidade de flechas de uma vez só. E quando você fala de uma maneira muito rápida as palavras órquicas, era mutado por alguns minutos no chat geral. A sugestão do Master Slayer era fazer com que você pudesse digitar o número de flechas que você queria comprar de uma vez só, ao invés de ficar comprando pequenos pacotes e acabar sendo silenciado depois de um tempo. Essa limitação, é claro, acabou caindo por terra anos mais tarde, com a implementação da aba pessoal de diálogo com NPCs. Celebrando a lenda. Essa aqui é quase uma piada, e mostra o nível de puxa-saquismo não só do Dark Saldria, mas de toda a associação, e em especial do Master Slayer. Eles queriam uma estátua em Rookguard para celebrar a maior lenda de todas em Rook, Sunrise. Ainda dizem na proposta que não necessariamente precisa ser uma estátua, mas que uma menção em uma placa ou uma marca do Sunrise em Rookguard estaria de bom tamanho. Eu sei que bem nas antigas existia uma rivalidade entre o Master Slayer, que estava na Association, e o Sunrise, que estava na Rising Dragons. Mas parece que em 2007 as coisas já tinham se acertado entre eles, e Master Slayer já puxava o saco da lenda desde aquela época. A Vingança dos Orcs. A Vingança dos Orcs não é bem uma proposta, mas toda uma quest criada na cabeça do Master Slayer que ele queria implementar no jogo. Ele faz um passo a passo de como iria funcionar a quest, os diálogos e tudo mais. Mas, resumidamente, a Vingança dos Orcs seria uma quest que teria como objetivo principal recuperar um artefato órquico lendário, a Orcish Blade, e devolvê-la ao líder dos Orcs em Rookguard, o Blind Orc. Falando com o NPC Seymour sobre a Orcish Blade, ele iria te dizer que ela está enterrada na tumba do lendário guerreiro Orc Kulzark, que ficaria no subsolo do Ritual do Lobo. Usando uma pique na pedra central do ritual, você desceria numa cave, e lá iria combater várias criaturas, como Skeletons, Bats e Bandits. Iria avançar pela cave até conseguir a lendária lâmina na tumba do herói Orc. Levando a lâmina para o Blind Orc, ele iria te agradecer na língua órquica e daria para você alguns dos seus bens mais preciosos, o seu arco, muitas flechas e uma carta totalmente escrita em órquico. Por fim, você levaria essa carta até o Seymour, que diria que essa carta nada mais era do que um agradecimento do Blind Orc a você, e que agora, com posse da lâmina do lendário Kulzark, os Orcs finalmente iriam poder se rebelar contra os Minotauros e lutar de novo pela sua liberdade. Seymour então iria recompensar você com a recompensa final de toda a quest, uma Scarf. Achei toda a ideia dessa quest bem interessante, e com certeza a Scarf em Rook seria uma ótima adição para a ilha, sendo que a gente não tem até hoje nenhum amuleto decente que dá para se conseguir de uma forma legítima em Rook. Blaze em Rookguard. A última das propostas clássicas da Association é bastante curiosa, porque ela é exatamente o oposto do que a gente tem hoje nas propostas atuais do fórum. Se na proposta do Ninja nós temos o pedido de remoção total da Blaze de Rook, que impede hoje os players de perderem todos os itens quando eles morrem, na proposta antiga vemos exatamente o contrário. Dark Saldria propõe a inserção de uma Bless para evitar ou diminuir a perda de XP. Fala que a Bless poderia ser comprada no NPC Siegfried por 200 de Gold, e que perderia sua validade uma vez que o jogador fosse para mainland. Ainda existem algumas outras poucas propostas da associação pós-2007, mas que são bem menos interessantes e relevantes, como a criação de um novo banco para Premium Accounts, para diminuir as gigantescas filas do NPC Pauli, a inserção de GMs exclusivos para ficarem cuidando de Rookguard, mas o que eles não sabiam é que os GMs logo seriam destituídos de seus cargos, então acabou que deu elas por elas. Existia também um pedido para uma criação de Guild Hall em cada uma dos Rookguards,
e a criação de uma seção de Hookguard no fórum oficial. De todas as sugestões pós-2007, a única que foi implementada de fato foi o pedido de inserção de uma taverna em Hookguard, onde os aventureiros poderiam descansar das suas aventuras na ilha. A NPC Norma, que era uma antiga vendedora de itens exclusiva para Premium Accounts, se tornou a dona da taverna de Hook, realizando seu sonho de farrear para sempre na ilha de Hookguard e realizando o sonho de todos os rockers da época: ter um lugar para comemorar e beber sua cerveja e seu vinho depois das hunts. Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que o normal, mas é que haviam muitas propostas e eu não queria deixar nenhuma de fora. No geral, todas elas, por mais toscas que algumas sejam, nos mostram um retrato de como Hookguard era percebida antigamente pelos rockers mais antigos, e nos mostram quanto a nossa ilha, que nunca muda, acabou mudando sim, mesmo que um pouquinho, ao longo dos anos. Se curtiram o vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal e eu vejo vocês numa próxima. Um abraço e falou!